boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Governo anuncia liberação de PIS/PASEP para idosos. O presidente Michel Temer diz que medida beneficia a sociedade e o desenvolvimento econômico. Aqui na Câmara dos Deputados, comissão aprova o fim das coligações partidárias já para as eleições do próximo ano. Os detalhes você confere com a gente agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já começa falando aí justamente desta agenda e desses anúncios feitos pelo Palácio do Planalto, que envolvem medidas econômicas, mas que também tem impacto político direto. Até porque a gente lembra que aqui no Congresso, no momento, o tema parece ser quase único, é reforma política, reforma política, reforma política. Mas enquanto isso, lá no Palácio do Planalto, o governo avança no anúncio de medidas para conseguir aí a retomada do crescimento econômico, para estimular a economia. E dentre essas medidas, o governo confirmou hoje aí que vai fazer a liberação de PIS/PASEP para idosos. Houve uma mudança aí em relação à faixa para este saque. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é Daniele Popov, que está aqui ao meu lado hoje. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Segundo o presidente Michel Temer, 16 bilhões de reais poderão ser sacados por mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos. O presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória que reduz essa idade mínima para o saque desse benefício, que atualmente é de 70 anos. Ainda durante a cerimônia em que ele fez essa assinatura, o presidente citou outras medidas para o aquecimento da economia brasileira, como, por exemplo, os saques das contas inativas do FGTS, que, segundo o governo, disponibilizaram 44 bilhões de reais na economia. Ainda segundo o presidente Michel Temer, o governo está injetando novos valores na economia, o que favorece a sociedade e o desenvolvimento do país. Eu próprio me regozijo por ter uma equipe deste naipe, desta qualidade, desta qualificação, que a todo momento produzem, nós todos produzimos fatos e eventos que favorecem, de um lado, a sociedade, de outro lado, o desenvolvimento do país. Otimismo, portanto. Bom, segundo o governo, esse benefício poderá ser sacado já agora a partir de outubro. A previsão, Rosiane, é de que 8 milhões de pessoas sejam beneficiadas, mas a agenda para esses saques ainda não foi disponibilizada pelo governo. E a expectativa em torno dessa medida é grande no governo, mas também na população, porque a aposta que o governo faz é que o efeito vai ser positivo, tal qual o resultado da liberação do saque das contas inativas do FGTS. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio revelou que no período do saque, até agora, o mês de setembro, aquele saque das contas inativas do FGTS, o montante que gerou aí foi de uma injeção de 10 bilhões de reais na economia brasileira, no comércio especificamente. Então eles apontaram aí que eram quase 11 bilhões, na verdade, 10,8 bilhões de reais de injeção desses recursos na economia, no comércio varejista. E ainda outro assunto muito em voga hoje, que foi alvo de várias manifestações de governistas, Daniele Popov, foi a questão da Eletrobras. Das privatizações anunciadas pelo governo. Foram várias privatizações aí, assim, toda uma discussão em torno das privatizações anunciadas pelo governo aí no setor. Agora, em relação à Eletrobras, mas também em relação aos aeroportos. Isso, aeroportos e também outras empresas públicas, como por exemplo a Casa da Moeda Brasileira. Entendi. E olha só, em relação à questão da Eletrobras, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, ele inclusive ressaltou hoje que a proposta do governo é garantir uma democratização do controle da Petrobras. Então ele sinalizou ali que o interesse do governo é de fazer essa democratização da seguinte forma: se abre mais o mercado de ações em relação a essas ações da Eletrobras, mas sem permitir que o controle seja passado para uma empresa específica, para um só grande grupo ou para grandes
apenas grupos. A ideia é que as ações sejam vendidas para a população e que o cidadão passe a ter, ou seja, as ações que fiquem aí com os cidadãos, elas passem a ter a parte majoritária da empresa. Este assunto gerou ontem e hoje aqui uma repercussão ampla também no Congresso Nacional, mais um embate forte entre governo e oposição. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por exemplo, ele ressaltou que acha a medida positiva, diz que o que se ouve sempre nas ruas é que o governo tem que se preocupar de fato é com saúde, com educação, com segurança e que isso, portanto, iria justamente nessa linha, essa privatização da Eletrobras. E ele ressaltou também que o importante é garantir que a população tem sim um serviço prestado com eficiência. Eficiência, diga-se, é a aposta que o governo faz em relação a essa proposta de venda de parte do capital da Eletrobras. É justamente a aposta que com essa parte de ações aí, com essa privatização, haja maior eficiência, com a maior eficiência caia o custo em relação a todo o setor energético e que isso possa impactar diretamente na conta do consumidor, né? Ou seja, o consumidor final. Eu falei que o embate aqui era grande, o líder do PT, por exemplo, o deputado Carlos Zaratini, ele criticou, disse que a medida é um absurdo e que mostra apenas a dificuldade do governo para poder fechar as contas e que a Eletrobras é um patrimônio nacional que, portanto, no entendimento dele, do partido dele, não deveria ser privatizada. Foram reclamações, o PT chegou até a emitir nota em relação a isso. Agora a gente tem que lembrar aí também uma análise em relação a essa situação. A aposta do governo agora de fazer essa democratização das ações, de fazer essa venda, para ficar bem claro, não é uma venda para vender a Eletrobras para uma empresa especificamente que vai passar a ter o controle da Eletrobras, não. É a abertura no mercado de ações da empresa. O resultado, quando esse anúncio foi feito, já foi imediato. A valorização das ações da Eletrobras, foi imediata e a gente lembra que a Eletrobras vem passando uma crise financeira significativa e que terminou sofrendo um impacto muito grande desde aquela MP em 2012, aquela MP do setor elétrico que terminou provocando uma confusão danada ali no setor, foi muito criticada na área econômica e que também no ambiente político teve como entendimento que aquela medida era meramente de olho eleitoral. A gente lembra, por exemplo, que naquela época, entre as medidas adotadas, houve uma forçação de redução da tarifa do setor elétrico e, consequentemente, o que aconteceu? Depois houve um tarifaço e a população teve que pagar a conta muito mais cara. Então, tudo isso também é consequência do que vem da gestão passada, que foi um período em que a Eletrobras perdeu muito o valor no mercado de capitais e que agora tenta-se buscar uma alternativa para isso. Ainda nessa pauta política e economia, agora quem conversa com a gente é Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional, que está aqui ao meu lado, porque, Lucas, aqui na Câmara dos Deputados avançou aí a votação da medida provisória do INSS em relação às dívidas com o INSS. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. Ontem à noite estava na pauta apenas a reforma política, mas como os deputados não tinham acordo de como fazer a votação da reforma, o presidente Rodrigo Maia incluiu a MP do INSS, que parcela a dívida de estados, Distrito Federal e municípios com o INSS, ajudando eles a pagar essas dívidas. Essa é, inclusive, um pedido dos próprios estados e municípios. Eles também recebem um desconto nas multas de até 40%. Portanto, foi aprovado ontem essa medida provisória aí, que ajuda o caixa dos estados e municípios a parcelar as dívidas com o INSS, Rosiane. Agora, e aquela outra medida que diz respeito ao refinanciamento de dívidas com o fisco? Avanço nisso? Pois é, as negociações da MP do Refis, né, que é a medida que coloca as empresas aí parcelando as dívidas que tem com a União, ela continua em negociação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que não deve sair um resultado dessas negociações ainda esta semana, mas que vai adiar o prazo para que as empresas aderem a esse Refis. O prazo estava até 31 desse mês e ele vai estender até 31 de outubro. Com isso, ganha mais tempo para essas negociações. Lembrando que a MP do Refis foi enviada ao Congresso para o governo conseguir aumentar a arrecadação com esses parcelamentos, porque as empresas pagariam parte das dívidas à vista. Mas os parlamentares mudaram tudo e agora eles estão nessa negociação para achar um termo intermediário. Mas, por enquanto, ainda não saiu um resultado. Então, Lucas, fica por aqui. Daqui a pouquinho você vai falar com a gente. Eu sei que é o tema que você gosta mesmo de falar aqui, que é reforma política
Você vai contar pra gente o que é que aconteceu hoje. Olha, mas enquanto a gente está falando de conta, governo, ação política ou não, a gente lembra o seguinte: ontem a gente trouxe a informação aqui, foi inclusive a repórter da TV Brasil, Natália Mendes, que trouxe a informação pra gente que o governo do Distrito Federal está avaliando a possibilidade de parcelar o salário dos servidores. Aí agora a questão foi empurrada para a Câmara Legislativa aqui para que os parlamentares decidam alternativas que o governo quer que sejam aprovadas para tentar evitar esse parcelamento. Entre os pontos que o governo diz que poderiam ser adotados para evitar esse parcelamento de salário está uma mudança em relação ao sistema previdenciário aqui dos servidores locais. Mas Natália é quem vai contar novamente como é que é essa situação toda, explicando a situação do cofre aqui no governo do Distrito Federal. Segundo o Buriti, estão faltando 170 milhões de reais para fechar a folha de pagamento. Se não entrar dinheiro em caixa até no máximo sexta-feira que vem, os salários terão que ser fatiados. O parcelamento de salários não atinge servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem salário líquido de até R$ 7.500, o que representa 78% do pessoal. Para 45 mil servidores que ganham mais do que isso, a primeira parcela do salário seria paga no dia 5 de setembro e a segunda só no dia 15. Todos os meses, quando chega próximo do dia 25, nós estamos retendo os pagamentos de fornecedores, de prestadores de serviço, para juntar o dinheiro para pagar os servidores. Essa dívida acumulada está ficando maior e isso está ficando insustentável, o que obriga o Distrito Federal a fazer o parcelamento, a menos que recursos novos possam entrar no orçamento. O governador diz que há duas saídas para evitar que os salários pagos em setembro sejam divididos. Uma é receber pelo menos uma parte das dívidas previdenciárias que a União tem com o governo do Distrito Federal, que totalizam cerca de R$ 1 bilhão. Nós estamos buscando rever esses recursos da contribuição previdenciária através de negociações administrativas com o governo federal e também ingressamos no Supremo Tribunal Federal para que esses recursos sejam repassados ao Distrito Federal. A outra é a junção dos dois fundos previdenciários de servidores que existem atualmente, mais a criação de uma previdência complementar para quem entrar no serviço público distrital a partir de agora. Só que essa reestruturação precisa ser aprovada pela Câmara Legislativa. Nós temos dois fundos de previdência, um deficitário, que o governo tem que aportar 170 milhões de reais por mês, e um outro superavitário em que o governo não pode utilizar aqueles recursos, eles estão separados. Se ele for aprovado até o final da semana que vem, por exemplo, nós temos condições de manter os pagamentos em dia. O Executivo também anunciou que vai apertar o cinto para fazer as contas fecharem. O corte no orçamento será de 544 milhões de reais. Olha, a gente vai continuar acompanhando este assunto até para trazer esse desdobramento do que foi decidido, né? O que venha a ser decidido aí na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora sim eu volto a conversar com o Lucas Por Deus Leon aqui ao meu lado, porque, Lucas, no plenário da Câmara não houve votação mesmo, novamente sem acordo em relação à reforma política, aquele ponto que trata de fundo, de financiamento das campanhas e também sobre o modelo do sistema, né? Distrital misto. Nisso não se avançou, mas na comissão que trata de outros pontos da reforma, aprovaram aí o fim das coligações. Isso mesmo, Rosiana. A comissão aqui na Câmara, que analisa outros pontos da reforma política, aprovou o fim das coligações partidárias já para 2018. O texto que veio do Senado previa o fim das coligações para 2020, para dar tempo dos partidos aí se adaptarem. Mas a comissão entendeu que é preciso antecipar para 2018. Com isso, eles esperam que os partidos pequenos que se juntam em coligações para sobreviver com os partidos grandes vão desaparecer. Isso vai reduzir o número de partidos no país. Essa PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, também aprovou uma cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que limita o acesso de partidos ao fundo partidário, ao dinheiro público do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Só partidos que tiverem um mínimo de votos válidos é que vão ter acesso a esses recursos. E também essa PEC cria, aí, com o fim das coligações, a PEC cria a possibilidade das federações, que são os partidos poderem se unir a nível nacional.
nacional e não a nível estadual, e teriam que ficar 4 anos durante essa união entre eles e não mais só apenas na eleição, como seriam as coligações. Mas foi criado ainda nessa comissão alterado umas subfederações. Tem a federação principal nacional, mas nos estados os partidos da federação podem se coligar entre eles de forma diferente. O deputado Hildo Rocha, do PMDB, questionou essa mudança e disse que isso é um jeitinho para manter as coligações. Porque é a continuação da coligação. Porque se você continua mantendo ligações a níveis estaduais e não respeita a federação, você vai criar condições de cada estado você fazer pequenas coligações. Mas não tem nenhum compromisso ideológico, nenhum compromisso de programa partidário e nem dos candidatos. Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB, rebateu e disse que as subfederações são para se adaptar às realidades locais dos partidos, que nem sempre são as mesmas das nacionais. Vamos ouvi-lo. A possibilidade de criar uma subfederação é apenas para considerar a realidade política brasileira, que é muito diversa. Você tem realidades muito distintas. Tem partidos que praticamente inexistem em alguns estados. Portanto, é necessário, reconhecendo as particularidades, criar esse mecanismo. Com a aprovação na comissão, a PEC do fim das coligações já pode ir amanhã para o plenário da Câmara, Rosé. E só lembrando, né, Lucas, que é um dos pontos que eles observam nessas discussões. Se, por exemplo, hoje essa decisão a respeito da cláusula de desempenho já estivesse valendo, acreditem, o número de partidos com representatividade hoje na casa teria reduzido a 1/3 em relação ao número que tem hoje, que chega aí perto dos 30 partidos com representação na casa. Já ficou em 28, aí passa para 26, 25, depende ali quando sai um parlamentar ou outro. No próximo bloco, outras informações e bastidores políticos. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, o governo brasileiro hoje se manifestou a respeito de uma situação e lamentou uma situação de constrangimento a qual foi submetida um dos ministros desta gestão. O ministro da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Hussein Kaluch, ele foi submetido a um constrangimento esta semana quando ele ia viajar para os Estados Unidos. Já na hora do embarque, ele já estava ali a caminho do avião mesmo, já tinha passado por toda a parte de vistoria no aeroporto. E aí, quando chegou já naquele túnelzinho que passa para ir para o avião diretamente, ele foi abordado por um funcionário ali da empresa aérea que ia para esse voo até os Estados Unidos e foi chamado para que fosse retirado dali e submetido a uma nova revista. Ele disse que já tinha sido submetido a toda essa revisão, a essa observação em relação à situação de segurança do voo e que não iria sair para uma outra revista especial. Houve esse constrangimento, o ministro da Secretaria Especial, ele não embarcou e aí optou por ficar mesmo no Brasil, até porque considerou um ato de desrespeito. Hoje, o governo brasileiro emitiu uma nota e nessa nota, a gente tem aí para acompanhar, o governo considera lamentável o tratamento dispensado ao secretário especial de Assuntos Estratégicos, Hussein Kaluch, submetido à inspeção extra de segurança pela companhia norte-americana American Airlines. No texto, o governo diz que é inadmissível que qualquer cidadão seja objeto de práticas discriminatórias por funcionários de companhia aérea estrangeira operando em território nacional, que nenhum cidadão brasileiro deve ser objeto de discriminação. E isso o governo ainda ressaltou o seguinte, que o fato foi agravado pelo fato de ser funcionário de Estado numa missão oficial. Estou com a nota aqui em mãos, eles ressaltam isso também e ressalta que o ministro estava portando os documentos comprobatórios da razão da viagem. O secretário especial aceitou o pedido de desculpas que foi feito pela Embaixada dos Estados Unidos em relação a esse episódio, enfatizando aí a importância de que medidas sejam tomadas para evitar a ocorrência de episódios
episódios desta natureza. O entendimento foi claro no governo de que ele foi vítima de preconceito por causa da aparência e do nome Hussein, que fez com que nos Estados Unidos ali a empresa tivesse uma forma discriminatória de tratá-lo. A empresa divulgou nota, a gente entrou em contato, Daniele Popov está aqui ao meu lado e diz aí qual foi a justificativa que a empresa apresentou. Dani. Pois é, Rosiane, a American Airlines divulgou um comunicado dizendo que as inspeções de segurança são realizadas de acordo com os regulamentos da agência que cuida disso lá nos Estados Unidos, que é a Transportation Security Administration, TSA. E essas inspeções são realizadas com base nos protocolos de seleção e designação dessa agência. As isenções desses protocolos de triagem são definidas por essa agência e não controladas pela American Airlines, então a companhia não comenta a natureza específica das medidas de segurança implementadas. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel, porque a ex-procuradora-geral da Venezuela esteve participando de palestra aqui no Brasil, deu declarações fortes, diz que tem documentos que comprovam aí atos de corrupção no governo de Nicolás Maduro. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Como você já antecipou, a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega, ela participou de um evento hoje aqui em Brasília e disse que vai apresentar a autoridades de 4 países, incluindo o Brasil, provas de corrupção contra o presidente Nicolás Maduro e também pessoas próximas a ele. Segundo Luísa Ortega, os documentos ligam o presidente venezuelano a empresas espanholas e mexicanas que receberam milhões de dólares provenientes de corrupção. Luísa Ortega foi destituída do cargo de procuradora-geral pela Assembleia Constituinte venezuelana, que foi instalada recentemente e é formada aí por aliados de Nicolás Maduro. A ex-procuradora disse ter provas também do envolvimento do governo com uma empresa mexicana responsável pelas bolsas de alimentos que são entregues na Venezuela. Vamos ouvir aí a ex-procuradora. En Venezuela no hay justicia. En Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. A ex-procuradora Luísa Ortega também afirmou que tem sofrido ameaça, mas disse que ainda não decidiu se vai pedir asilo político a algum país. Nesse mesmo evento, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele participou desse evento também e disse que a destituição de Luísa Ortega foi ilegítima. Já em Caracas, o novo procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, disse que essas denúncias apresentadas por Luísa Ortega não são válidas. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente vai até a redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, conversar com Maurício de Almeida, que tem informações aí atualizadas sobre as investigações de escândalos de corrupção. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. Em uma delação premiada, o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, citou que uma empresa que tem como sócios o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o pai dele, Jorge Pisciani, que é presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, teria participado de um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo o delator, esta empresa, que é ligada ao setor de agropecuária, teria realizado uma venda de 100 cabeças de gado com um preço inferior ao valor de mercado. O objetivo seria lavar R$500 mil. Tanto o ministro dos Esportes quanto o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro informaram que na delação foi citado apenas o nome da empresa e que em nenhum momento os nomes de Jorge Pisciani e de Leonardo Pisciani aparecem nessa delação. E essa empresa possui vários sócios. Além disso, todas as compras e vendas de cabeças de gado realizadas pela empresa têm notas fiscais que passam por um rigoroso processo de auditoria. Continuando falando sobre casos relacionados à Justiça, em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu outros 3 habeas corpus para envolvidos na Operação Ponto Final, que investiga a máfia dos transportes públicos aqui no Rio de Janeiro. Os 3 acusados são o ex-presidente do Detro, a mulher dele e um policial aposentado e devem sair da prisão aqui no Rio de Janeiro a qualquer momento. Assim que o habeas corpus chegar no Rio, eles serão libertados. Na última semana, Gilmar Mendes já tinha concedido habeas corpus para outros 6 acusados na mesma Operação Ponto Final. Habeas corpus que acabaram levantando muita polêmica. Rosiane. Obrigada, Maurício. E vamos rapidamente a uma última informação sobre Lava Jato com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Rosiane. Uma assessora do ex-deputado Cândido Vaccarezza e 2 advogados são os alvos da 45ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão na chamada Operação Abate 2, que é um desdobramento da Operação Abate, deflagrada há 5 dias e que terminou com a prisão de Vaccarezza. A etapa anterior da Lava Jato tinha tratado da contratação da empresa Sargent Marine dos Estados Unidos pela Petrobras entre 2010 e 2013. Segundo a PF e o Ministério Público Federal, o ex-deputado utilizou a influência do cargo para facilitar o acerto de 12 contratos que renderam à empresa norte-americana o valor de aproximadamente 180 milhões de dólares. Ainda segundo a investigação, Vaccarezza teria recebido propinas de mais de 430 mil dólares por contrato. Na Operação Abate 2 foram identificados novos suspeitos. Os advogados Tiago Cedras e Sérgio Dantas teriam participado das negociações para a contratação da Sargent Marine pela Petrobras e recebido comissões das propinas. Tiago Cedras é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. A PF ressaltou que as investigações não estão relacionadas ao tribunal. Rosiane. Da Jéssica Gonçalves, e com essas informações a gente encerra nos Corredores do Poder hoje. Amanhã a gente traz outras informações e também lembra você que no site agenciabrasil.abc.com.br você pode acompanhar o noticiário político, econômico e internacional em tempo real ao longo de todo o dia. Para quem fica aí nos acompanhando pela rádio, na sequência tem a Voz do Brasil. Boa noite a todos, boa noite Daniele Popov, até amanhã. Até amanhã.